Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0. Vai analisar, comentar as notícias com você o advogado Roberto Mohamed, que é do time de comentaristas daqui da Cultura Litoral. A primeira notícia, se eu fosse o Mohamed, eu teria até dificuldade para comentar, porque é um absurdo tão grande o que o Ministério da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga fez. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a vacinação de crianças de 5 a 12 anos. Aliás, como os Estados Unidos já fizeram, como a União Europeia já fizeram, também com a vacina da Pfizer. O ministro abriu uma consulta popular que vai até o dia 2 de janeiro para tomar a decisão se as crianças devem ser vacinadas ou não. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Vamos esquecer pessoas, vamos esquecer indivíduos, vamos avaliar procedimentos. Quando um governo, uma autoridade pública toma uma decisão, consulta popular é quando a consequência dessa decisão afeta compulsoriamente a vida de pessoas. Sejam hábitos, alguma coisa assim. Por exemplo, vai passar um VLT pela Campos Melo, ligando nada ou coisa alguma. Então o prefeito tem que fazer uma consulta popular, porque está afetando tudo. Principalmente se também colocasse nessa questão, o que você prefere? Você prefere um VLT que vá de São Vicente ao Jardim Rio Branco, a área continental de São Vicente, ele tem um monte de gente que precisa, ou pela Campos Melo, que é só para dar dinheiro de rebate para a campanha de político no ano de 2022? Uma consulta popular dessa se justifica. Agora, quando decisões técnicas têm que ser tomadas, não tem que ter consulta popular. Mas o mais grave tem outras coisas atrás disso. Existe uma ala dentro deste governo que é abjeta. E é abjeta porque quer impor os seus pontos de vista em relação a tudo. Desde conceitos morais até mesmo absurdos pseudocientíficos. A vacinação de adultos contra a Covid, ela, no meu entender, tem que ser compulsória. Não há dúvida. O atestado de vacinação exigido para se entrar em qualquer lugar tem que ser exigido. Principalmente, e a gente está falando de 16 anos para cima. Dos adolescentes, a vacina é autorizada, mas não se exige comprovante de vacinação. Quando eu autorizo vacinação de crianças com menos de 5 anos, Paulo, 5-12. De 5 a 12, o que eu estou fazendo? Se o pai quiser, ele tem acesso a essa vacina. Se ele não quiser, ela não toma, porque ninguém vai exigir dessa criança o atestado de vacinação. Ou seja, eu estou dando o direito às pessoas de tomarem a vacina. As reações que alguns boçais covardes, porque o boçal que se esconde atrás de nick de internet é um covarde, e bolsonarista tem mania de achar que é valente, né? Tudo covarde. Tudo covarde. Aí quando a gente chama essa cambada de bolsonarista de bicha enrustida, eles ficam zangados. Mas o que é a bicha enrustida? É aquele que é homofóbico porque ele não se assume. Esses covardes que se escondem atrás de nicks na internet atacam a Anvisa, atacam a segurança dos agentes, atacam quem discorda deles. Ficam postando bobagens na internet sobre a vacina, sem base científica nenhuma. Tantas pessoas morreram da Omicron e todos vacinados. Como é que você sabe que são todos vacinados? Porque todas as notícias que eu li eram de pessoas não vacinadas. Eles inventam as verdades que querem acreditar. O problema é o passo escolhido. O presidente vai fazer aquelas lives ridículas que ele faz e coloca que vai divulgar o nome do pessoal da Anvisa que liberou. O nome está no site da Anvisa. Ele não precisava ter feito aquela palhaçada, porque é só o que ele faz, palhaçada. Só que aí o ministro da Saúde, que é um médico,
repetindo as atitudes do anterior, o general Pazuello, que era um cara problemático, para puxar o saco, não existe outra forma de descrever, para puxar o saco do presidente e se manter no cargo como se ele precisasse, diz que vai consultar o corpo técnico. Aí a imprensa divulga que já teve 2 reuniões do corpo técnico do Conselho Científico do Ministério da Saúde e nas 2, por unanimidade, recomendaram a vacinação. Aí ele não podia mais atrelar a essa autorização. O que ele faz? Cria uma consulta popular. Gente, se você faz uma consulta popular sobre quem é a melhor cantora do Brasil, vai dar a Anitta. Ela é a melhor cantora do Brasil? Todo mundo sabe que não. A gente respeita a vontade popular, mas em decisões técnicas eu tenho que me basear em fazer consultas técnicas. A gente que entende do que está falando. Vai vacinar o filho de 5 a 12 anos quem quiser. Ninguém está falando em vacinação compulsória. O problema dessas pessoas é não aceitar isso. E vamos voltar um pouco no tempo. A gente está no governo de um cara que foi afastado do exército porque queria explodir bombas. Era o líder de um plano no governo Sarney para explodir bombas no Rio de Janeiro, querendo a volta do regime militar. Esse é o tipo de cabeça do cara que está na presidência da República. Essa é a verdade da história da vida dele. Esse presidente, este capitão do Exército, reformado por um acordo no STM, ele cria essas imagens, essas mentiras, porque na verdade ele quer se manter em evidência. E aí um monte de pato cai. Aí você tem aí programas dedicando tempo ao passeio de lancha que ele deu, ao passeio de moto que ele deu. Deixa o cara ficar no quartel. Não deviam dar notícia nenhuma, ele não está de férias. É a primeira vez que eu vejo um presidente de férias. O Lula vinha passar Natal e Ano Novo. O Fernando Henrique nem isso fazia. Mas os caras não tem o que fazer, então veio passar uma semana antes do Natal de férias. O cara tira férias. Não sei se ele ganha 1/3 a mais, mas ele tem férias. Mas deixa ele fazer isso. O que você não pode admitir é que um ministro da Saúde, desprezando todo o seu corpo técnico, fale de consulta popular. Por quê? Porque só vai ter manifestação de bolsonarista. É simples. São pessoas que acreditam na censura. O que é a censura, Paulo? O que era a censura do regime militar? E que essa gente quer de volta. Não pense você que não querem. A censura é a forma de um grupo que está no poder impor a sua verdade, impedindo que se divulguem notícias contrárias a esta suposta verdade. Isso é a censura. Eu acho que peito de fora é indecente, não tem peito de fora. Eu acho que falar mal do governo é ser impatriótico, até porque normalmente os ditadores entendem que eu sou o Estado, mudando a frase absolutista, o Estado sou eu. E a partir do momento que eles acham que eles são o Estado, uma crítica a eles é uma crítica ao Estado, e não é. É justamente esse pessoal que quer a censura, que quer impor esse ponto de vista. Não pode ter vacina. Tem 2 razões aí. A primeira, são boçais que querem impor seu ponto de vista. E a segunda, querem ter um apoio legal para o fato de que não querem que seus filhos se protejam. Ele, quando não toma vacina, não vai em show, não entra em estádio, não entra em shopping. Até aí, problema dele. Mas quando ele não quer vacinar seu filho e pode ter a reprovação dos avós, pode ter a reprovação dos tios, pode ter a reprovação dos irmãos mais velhos. Então ele quer ter uma base. Não tem vacina para 5 a 12 anos. É isso que ele quer. Essas pessoas têm problemas.
Tem pessoas que eu até gosto, que eu vejo às vezes no Instagram e eu falo, não é possível, essa pessoa bateu a cabeça, caiu da cama e bateu a cabeça. Porque acreditam em colocações que não têm sentido. As colocações, os textos divulgados na internet, começam de um jeito, terminam de outro e não fazem o menor sentido, mas a pessoa acha aquilo bonito. Tem alguns que postam coisas na internet, mas são pessoas absolutamente inúteis. Então essas, é lógico, né? Elas só pensam bobagem, só fazem bobagem, só falam bobagem. Mas tem algumas que eu me espanto às vezes de ver que são fanáticas. Justificativas que não se sustentam. E esse é o grande problema do que aconteceu na Anvisa. Nessa coisa toda, após a decisão da Anvisa. Primeiro, um presidente que não tem a menor possibilidade de entender o que é ser presidente. Isso o Bolsonaro não tem, a gente já cansou de assistir. Como é que ele questiona uma decisão de um órgão do governo da qual ele é o chefe? Porque quem nomeou o almirante Barra Torres para a presidência da Anvisa, Paulo, foi ele. E o cara tem uma moral tremenda, porque não se submete. É aqueles militares que fazem parte de um outro grupo. Que o Bolsonaro tentou cooptar, oferecendo cargo, mas não conseguiu comprar a consciência do cara. E podem acreditar, quando eu falo aqui, a cúpula do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não estão fechadas com Jair Bolsonaro. Ele tenta, mas ele não consegue. E ele já disse, para me tirar daqui é com mandato. E ele, que é um cara extremamente sério, deu sustentação à decisão dos técnicos. E o Bolsonaro ficou com cara de tacho. Aí o ministro da Saúde, vendo o chefe com cara de tacho, tenta consertar, fazendo aquilo que o Pazuello fez. Quem pode manda, quem não pode obedece. Isso é ridículo. Ele tinha que entregar o cargo imediatamente, se o Bolsonaro não gostasse. Mas infelizmente é mais um sem moral que se vende por um cargo num ministério. E ainda tem um detalhe interessante, porque em janeiro a Anvisa autorizou a vacinação de adultos, não houve essa consulta popular. Em junho autorizou a vacinação de adolescentes de 13 a 17 anos, não houve a consulta. Agora, para crianças de 5 a 12, Mas, Paulo, o grave não foi isso, já foi antes, quando ele pediu cópia do processo integral de aprovação. Ele não pediu em nenhum outro caso, nenhum medicamento no Brasil. A Anvisa é o órgão que assessora o Ministério da Saúde. Quando ela libera, é porque já passou por tudo isso, é o governo desconfiando do governo. Você entendeu o que ele fez? Quando ele fala, não, a Anvisa tem que me mandar o processo inteiro porque eu quero ver, ele está questionando a capacidade técnica da Anvisa, que está diretamente ligada ao Ministério da Saúde, enquanto agência reguladora, para poder ver se eles fizeram tudo certinho. Foi ridículo o que ele fez. É bom lembrar que a vacina autorizada é dose pediátrica. Exatamente. Não é a vacina normal que foi autorizada para crianças. É uma dose pediátrica que já foi aprovada na União Europeia e já foi aprovada também nos Estados Unidos. É que o Brasil investe muito em ciência, nós temos muitos gênios no Brasil. Então não é porque foi aprovado em lugares atrasados como a Europa ou os Estados Unidos que a gente tem que se submeter. Bom, de Covid para gripe, Santos vai instalar tendas na frente das unidades de pronto atendimento da Zona Leste Central da Joaquim Távora por conta do acúmulo de pacientes de gripe. A ideia é isolar os pacientes com sintomas de gripe dos outros pacientes, porque o número é muito grande de pacientes de gripe. Sim, e o que é pior, né, Paulo? Os sintomas são muito difíceis de divisar entre a Covid e a gripe. São parecidos. Então, aí é que está o grande problema. Como é que vai fazer essa divisão? Você vai ter que ter muita gente tendo que fazer aquela primeira consulta, tem um nome técnico isso, triagem. Fazendo a triagem para encaminhar para a tenda ou para dentro da UPA, né? Quer dizer, tem gente para isso? Tem gente suficiente para isso? Vamos lembrar que todo o aparato da Covid foi sendo desmontado pelas prefeituras. E agora, numa situação emergencial de falta de planejamento, você está tendo que remontar tudo. Mas o que me espanta nisso tudo é a total
falta de decisão do prefeito de Santos. Enquanto vários outros prefeitos, exceto, lógico, aquela gênia que o Mourão colocou na Praia Grande, que liberou tudo, a maior parte dos prefeitos da região suspendeu o carnaval já. Já tinha suspendido o Réveillon, suspendeu o carnaval. O prefeito de Santos está esperando o quê? Primeiro, carnaval de rua não se faz, carnaval de escolas não se faz em um mês. É justo com as escolas de samba ele ficar adiando a decisão? Por quê? Tem algum canalha do seu lado, Rogério Santos, que tem interesse que você solte toda a verba e que tem que fazer e não interessa as consequências? Tem muita gente mal intencionada assim do seu lado, Rogério, para você ficar em cima do muro e não tomar uma decisão? Eu acho que você está incorrendo num crime de responsabilidade. Alguém vai ter que tomar uma atitude. Porque o correto é você decidir de uma vez, não vai ter e pronto. Toma uma decisão, Rogério. Ou você está esperando o Paulo Alexandre telefonar para você e dizer que pode? Você tem que tomar uma decisão, Rogério. Não é justo com as escolas, não é justo a prefeitura jogar dinheiro fora, porque se a coisa pegar fogo, fevereiro está aí. Você cancela o Réveillon e não cancela o Carnaval? Que diabo de atitude é essa que você não quer tomar? Qual o interesse que está fazendo com que você não tome uma atitude e em cima da hora vai dizer que não vai ter ou vai deixar acontecer? Então tem gente querendo alguma coisa. Está na hora de tomar uma atitude, Rogério. Não adianta só montar tenda para a gripe. Você tem que ser prefeito. Se o telefonema que você está esperando não vem, tome a decisão. Seja prefeito. Agora, absurdo é na situação que nós estamos vivendo, Paulo, falar que vai ter carnaval, desfile de escola de samba na nossa cidade. Isso, para mim, é uma vergonha. É muito mais relevante do que ele reconhecer a sua própria incapacidade do sistema de saúde, porque desmontou toda a estrutura da Covid antes da hora. Essa é que é a verdade. A Prefeitura de Santos, a nota oficial dela diz que estão autorizados os preparativos para o desfile das escolas de samba, que vão acontecer se houver autorização para o estado todo pelo governo estadual. É um pouco parecido com Pernambuco, que quer fazer o desfile dos blocos em locais fechados e com exigência de certificado de vacinação. Pode ser que seja isso que seja feito em Santos. Só o desfile das escolas em local fechado, sambódromo, com certificado de vacinação. Agora, ontem, o governador da Bahia, Rui Costa, ele disse que é impossível haver ele falou, missão impossível 3, seria realizar o carnaval em 2022. É claro. Então, se Salvador, que é uma cidade que praticamente vive do carnaval, falou que não vai fazer, como é que Santos está fazendo doce para tomar a decisão? Uma escola leva de 800 a 1.000 pessoas para uma avenida. Como é que você vai ter controle disso? Você tem um centro de controle operacional que não consegue saber, tem 300 telas e não consegue saber que estão roubando fio na praia, Rogério? Como é que você vai controlar 800 pessoas em cada escola desfilando? Ah, mas eu estou exigindo vacina de quem fica na arquibancada. Ah, vamos começar a falar sério, pô. Demagogia tem limite. Não tem como controlar, Paulo. São 800 pessoas em cada escola. Ah, vai ter distanciamento mínimo. Vai ser uma piada, né? Então, é preferível não fazer. Por quê? Porque você está fazendo os caras gastarem dinheiro que você não faz um carro alegórico uma semana, você não faz fantasia uma semana. As escolas, eu já estou sabendo que estão tendo dificuldade até de pessoas para desfilar, porque não querem desfilar, estão com medo de desfilar. Para que entrar numa aventura dessa? Por que não tomar uma decisão? Está esperando o quê? Ah, eu vou desagradar algumas pessoas. Desagrada. Qual o problema? Ora, ser prefeito é isso. Você lembra, Paulo, quando eu falei aqui da questão da OAB, né? Que às vezes eu não entendi. O cara quer ser presidente da OAB, mas quer ser amigo de tudo que é juiz, tudo que é promotor, tudo que é delegado. Ele falou, tá com alguma coisa errada. Porque para ser presidente da OAB, ele vai precisar muitas vezes confrontar os juízes, confrontar promotores, confrontar delegados.
Mas todo mundo quer ser, porque acha que fica mais conhecido, é bonitinho, amigo de todo mundo. Então tem alguma coisa errada de conceito. É justamente o que está acontecendo com o prefeito. Ele não quer desagradar ninguém. Agora, ele não se preocupa com o que ele está fazendo com os comerciantes da Campos Melo. Aí ele não se preocupa. Mas o pessoal do carnaval, não. Não posso desagradar. Rogério, toma uma decisão, seja prefeito. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0 desta quinta-feira, o Roberto Mohamed, advogado do time de comentaristas daqui da Cultura Litoral, comenta, analisa as notícias com você. Uma dessas notícias é a prévia da inflação desse ano. A prévia de dezembro aponta para 2021, fechando com uma inflação de quase 10,5%, Mohamed. Pois é, aí, Paulo, é que entra essa questão das pessoas ficarem endeusando o Paulo Guedes, os bolsonaristas, lógico. E quando eu sempre disse que ele não é uma pessoa qualificada desde antes da sua nomeação. Ele era a estrela do governo, mas em nenhum momento ele demonstrou qualificação para estar no cargo que estava. O Paulo Guedes é um cara completamente perdido, que não tinha a menor ideia do que é fazer política, não imaginava que o Bolsonaro caísse no colo do Centrão. E o mais grave, sonhou uma série de coisas que ele queria fazer, que eram teóricas e que ele viu que na prática não vão acontecer. Então a gente hoje está pagando o preço de ter uma pessoa despreparada no Ministério da Economia. Alguns auxiliares dele são bons, mas o chefe é ruim. Por que eu estou falando isso? Agora tudo é culpa da pandemia, só que antes da pandemia ele já vinha tendo uma dificuldade enorme para conseguir negociar a pauta econômica do governo no Congresso, que é o papel do ministro da Economia. E nem se diga que ele é um cara técnico, porque não é, ele é um empresário de educação, inclusive. Ninguém foi mais técnico e duro de conversa, inflexível em relação a algumas coisas, do que o Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda durante os 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso. Ninguém lembra, o Pedro Malan nunca teve folga no Congresso. A base de apoio do governo Fernando Henrique era o PFL, junto com o MDB e o PSDB. E todo mundo vai lembrar das bobagens que o Antônio Carlos Magalhães, os desaforos que o Antônio Carlos Magalhães fazia em relação ao Pedro Malan. Mas aguentou firme, ele tinha o respaldo do presidente. Só que hoje, o Paulo Guedes conseguiu, e vocês vejam bem, o governo Lula não destruiu e não abandonou nenhum dos pilares cravados pelo Malan. O Plano Real seguiu intacto durante todo o governo Lula, Paulo. Todo o governo Lula. Haviam pilares econômicos na atividade brasileira que é justamente o papel de um ministro da Economia. Saber que ele não pode mexer em determinados pilares. O Paulo Guedes simplesmente desprezou todos eles. Subestimou o câmbio, que sempre foi uma preocupação essencial de todos os governos anteriores. É para chamar intervalo? Todos os governos anteriores. Em nenhum momento, o governo Lula ou o governo Dilma mesmo, rompeu com esses pilares da economia que eram o controle do câmbio, o cuidado em relação ao câmbio, porque ele é essencial para o funcionamento da atividade industrial. Você não pode privilegiar um grupo, porque este câmbio maluco que nós estamos vivendo só privilegia o agronegócio e destrói a indústria nacional, e nenhum país se torna grande vendendo só cenoura, cebola e beterraba. Fez com que os pilares do Plano Real e de toda a estabilização econômica fossem para o ralo. Tem um programa de privatização que não se consegue entender,
Aqui em Santos a gente está vendo isso. Está querendo privatizar a autoridade portuária. Ele quer fiscalizar o órgão ele quer privatizar o órgão que fiscaliza a atividade, que não exerce atividade que não seja de Estado. Ele é louco. No entanto, vê se ele tem coragem de falar do Banco do Brasil, que eu já disse aqui, não tem razão nenhuma para ser estatal. O Banco do Brasil há muito tempo não tem qualquer função estratégica. É um banco puramente comercial. Como a Petrobras não tem mais nenhuma razão estratégica de existir. Ela pode ser privatizada e ela vai continuar sendo brasileira e o petróleo continua sendo brasileiro, porque ele está em território brasileiro. Só que ela vai pagar imposto de royalty, como qualquer empresa faz. É preciso entender que onde ele tem que avançar, ele não avança. A gente está pagando o preço. Ele conseguiu destruir aquilo que nenhum dos governos posteriores ao governo Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma, e Michel Temer, fizeram: permitir a inflação de volta, fora de controle. Porque a gente sabe o pesadelo que é. Nós vivemos décadas com esse pesadelo. Mas esse fenômeno, nesse momento, é mundial, né? É mundial porque nos Estados Unidos tem, mas, Paulo, não nos níveis em que eles estão. E nós não tínhamos razão para isso. Eu vou dizer por quê. Os Estados Unidos são importadores. Eles não têm... tudo que eles importam, eles produzem. É inacreditável, Paulo. Eles produzem petróleo. Na verdade, eles são os maiores produtores mundiais de petróleo. Só que eles são os maiores consumidores mundiais de petróleo, por isso que eles têm que importar. Em termos de alimentos, os Estados Unidos produzem quase tudo o que eles precisam. Porque os Estados Unidos é um país que vai de costa a costa, do Atlântico ao Pacífico, com um terreno numa região, principalmente no sul dos Estados Unidos, que não é muito diferente da nossa. Eles têm uma agricultura pujante. Eles têm um agronegócio pujante. Mas eles consomem tudo que eles produzem. Os Estados Unidos não exportam trigo, não exportam milho, eles consomem tudo. E o que eles produzem não é suficiente para o consumo deles, porque é a maior economia do mundo. E aí eles têm que complementar este consumo. É aí que entram países como o Brasil. Só que o agronegócio não transforma um país, não existe nenhuma potência agrícola no mundo, não existe. E essa história de que o Brasil vai alimentar o planeta, isso é papo furado. A África agora se tocou que pode produzir comida, a Ásia produz comida, a Europa tem agricultura. Vamos sair desse sonho de que o Brasil é o único país que pode sustentar o mundo. O México tem agricultura, está do lado dos Estados Unidos. Então não comecem a se iludir achando que ninguém vai poder deixar de comprar da gente, porque a carne que ficou parada nos portos da China 3 meses mostrou claramente que não é assim. O grande problema é um governo que não consegue enxergar o que tem que fazer. Achou que aquela política implementada pelo Ricardo Salles estava certa, fazendo com que o Brasil perdesse certificados de boas práticas ambientais numa série de produtos, e agora está tendo dificuldade para vender, e não adianta colocar o câmbio lá em cima, como está, deixar o câmbio lá em cima, porque você tem um ministro da Economia que acha que tinha muita babá ou empregado doméstica indo para a Disneylândia. Esse cara tem problema, né? Isso não é frase que o ministro da Economia fale, porque o problema do câmbio, dólar a 5,50, não é ninguém indo para a Disney. É a indústria que não consegue comprar os insumos que precisa para a produção. É simples. E tem uma coisa que, às vezes, as pessoas pegam uma notícia, tiram ela do foco, do contexto e a distorcem. Está faltando carro no mercado. Está faltando carro no mercado de alto luxo. Carro premium, carro de alta tecnologia. Por quê? Porque o problema são os microchips, que são causados pelo problema dos semicondutores.
Agora, carros populares não enfrentam problema. E o Brasil é produtor de carros populares. O resto é importado. Não está faltando carro de pequeno porte. O Brasil continua produzindo, não tem consumidor. Então não venham dizer agora, vocês, às vezes quem interessa tira do contexto. O que está faltando no mercado é para carros premium, não é para a indústria como um todo. A indústria como um todo consegue burlar isso. Até porque não são carros de alta tecnologia, embora hoje quase todos os carros tenham, usem os chips, mas é possível passar por cima desta falta. O problema é que o custo está proibitivo. E está proibitivo por quê? Nenhuma indústria no mundo, não existe indústria no mundo autossuficiente. Existe uma cadeia produtiva. Esta cadeia produtiva da indústria faz com que você necessite ter facilidade de importação de componentes em que você agrega valor e pode exportar. É isso que faz com que uma economia cresça. A Europa faz isso e os Estados Unidos foram os primeiros a fazer isso. O que você não tem, você vai buscar onde é mais barato, traz, monta algo que dependa de tecnologia, ou seja, agregue valor, que aí você pode exportar o produto pronto, em que aquele custo do que você trouxe de outro país está lá embaixo. Agora, nós não fazemos isso. E com o dólar alto, na visão estreita de um ministro da Fazenda incompetente, o dólar alto impede os pobres de viajarem. Isso é só o que ele consegue enxergar, de tão medíocre que ele é. Quando o grande problema não é esse. A inflação tira a comida da mesa do pobre. A inflação impede investimento. Portanto, impede geração de emprego. Nós vivemos isso 30 anos. Quer dizer, eu vivi 30 anos, porque na verdade acho que o Paulo viveu muito mais isso, porque na década de 60 já era o discurso de todos os políticos. A inflação, ela é um terror. Ela provoca fome, ela provoca desemprego. Não é simplesmente mudança de preço. Aí não adianta fazer Auxílio Brasil para tentar se reeleger. Isso é demagogia. E não dá resultado. Por quê? Porque o desemprego e a fome vão vir do mesmo jeito. Você só está colocando band-aid num corte que vai abrir. E é isso que vai acontecer, Paulo. É um band-aid num corte que vai abrir. O Auxílio Brasil já começa destruindo a economia brasileira. É completamente diferente da visão da criação lá atrás do Bolsa Escola, que depois virou Bolsa Família. Justificando tudo que ele fez, quando a gente vê que o problema não era o Auxílio Brasil, era o fundo eleitoral, eram as emendas dos relatores. É este governo que os bolsonaristas dizem que é uma nova forma de fazer política, diferente da do PT, e que é igualzinha. Ou ninguém conseguiu descobrir ainda que esse acordão que foi feito no Congresso é igualzinho o mensalão, que era aquela mesada que o governo Lula dava para a campanha eleitoral dos partidos. Eu não consigo ver diferença nenhuma. Agora, Mohamed, os últimos leilões da Petrobras, os dois últimos, foram dois fracassos, né? Num deles, a maior parte dos lotes oferecidos deu deserto, e no último, que eram filés mignons, de acordo com o Celso Ming, colunista, só a Petrobras e um outro consórcio se apresentaram. Se a gente fizer uma conta, nós estamos em 2021. Até maturar um projeto de exploração de uma área dessa, é 2030, não é? Até ela poder começar a render. E a previsão é de que o petróleo ainda tem escala ascendente de consumo até 2040 e a partir daí declina. O nosso petróleo vai morrer no subsolo? Ele vai morrer no subsolo, porque o tempo que ele demanda para se tornar viável economicamente, nenhuma empresa de petróleo, ela faz contas. Quando essa conta de 2030 que você está fazendo, Paulo, é a de plenitude operacional. Isso. Não financeira. Eu precisaria de mais 20 anos, pelo menos, para alcançar a plenitude financeira. Ou seja, já paguei todo o investimento e todo o petróleo que está lá pode ser vendido com lucro. E 20 anos de hoje vai bater em 2040. Se eu tenho, a partir de 2040, uma previsão de queda e com valor por
barril, que pode tornar inviável porque é uma exploração mais cara, e eu vou estar competindo com reservas da Arábia Saudita que ainda nem sequer foram abertas. A Arábia Saudita tem as maiores reservas do mundo, não é o maior produtor, mas tem as maiores reservas do mundo. Você ainda tem a Venezuela, que está sucateada, mas que a gente sabe que um dia o Maduro vai morrer, e aí aquilo muda, e que ainda tem do nosso lado aqui produção em terra, e produção em terra é muito mais barata que produção oceânica, muito mais. Então, é lógico que a gente já devia estar apostando em outras matrizes, Paulo. E, no entanto, a gente está achando... O Bolsonaro está repetindo o mesmo discurso da década de 60 da ditadura militar. Está repetindo o mesmo discurso do Lula em relação à Petrobras e que causou toda a roubalheira do governo Lula. Isso não é a panaceia que vai salvar o Brasil. O Brasil tem outras saídas econômicas para se tornar um país economicamente uma das maiores economias do mundo. Não é o petróleo. E se a gente pensar bem, Paulo, o petróleo é uma maldição. Porque excluindo Estados Unidos e Rússia, que são o maior produtor dos Estados Unidos, um dos maiores a Rússia, a extinta União Soviética, todos os outros grandes países produtores de petróleo só produzem petróleo. Não tem indústria. E pobreza. Não tem tecnologia, não tem nada. Produzem petróleo e pobreza. Venezuela, todos os países árabes, Angola, Guiné-Bissau. Por que a gente consegue... Aí você olha para isso e fala, peraí, mas tem alguma coisa errada? Por que eles são pobres? O único país que produz petróleo em quantidade e que não é atrasado ou não é dependente é o Brasil, porque o Brasil nunca conseguiu ter uma indústria capaz de se dizer exportador. Ainda bem. Porque podem reparar, e isso tem um nome na economia, que é a maldição do petróleo. O dinheiro entra tão fácil que eu começo a gastar importando tudo, eu não preciso fazer mais nada. Eu vivo em função do petróleo. E aí eu vivo em função da cotação do petróleo. A minha economia deixa de ser estável, porque eu só dependo daquilo. Hoje eu sou milionário. Amanhã eu estou pedindo dinheiro emprestado em banco. É aquele cara que gasta o que tem. Os árabes não são trouxas. Não é porque eu sou descendente que eu estou falando isso. Mas eles não... Todos os fundos soberanos árabes acumularam muito dinheiro. E podem reparar, eles fazem alguns investimentos que você fica se perguntando o que esses caras têm na cabeça. Mas eles têm muito dinheiro guardado. E da noite para o dia, se for preciso, transformam seus países. Essa é a verdade. E depois existe uma outra diferença. Os países árabes não são países, não têm uma estrutura de nação como nós conhecemos. E aí, toda vez que a gente se mete lá, o Ocidente quebra a cara. Lá, a regra, o Estado sou eu, vale. As monarquias árabes, o Estado são eles. E todo mundo vive em função deles. E todo país que nasce dessa forma e que é governado desta forma, obviamente não vai se desenvolver nunca, porque quem se desenvolve é a família que está no poder. Isso é o normal em ditaduras. Mas lá não dá para chamar de ditadura. Esses países, o que eles produziram em termos de ciência? O que eles produziram em termos de desenvolvimento tecnológico? O que eles desenvolveram em termos de bem-estar para as suas populações? Nada. O petróleo é uma maldição. Sinceramente, Paulo, ainda bem que a gente não consegue ser exportador de petróleo. E ainda bem que isso um dia vai acabar. Só que nós podemos nos tornar uma das maiores potências energéticas do mundo. E eu não estou me referindo à usina hidrelétrica, não. Eu estou me referindo ao sol, eu estou me referindo ao vento, eu estou me referindo a... Você tem tecnologias hoje de produzir energia com a onda, as ondas do mar. Isso já tem no Nordeste um projeto piloto. E a gente está aqui achando que
leilão de áreas de exploração de petróleo são o futuro do Brasil. Só o Lula acreditava naquilo. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Tem... Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta quinta-feira, o Roberto Mohamed, advogado, comentarista da Cultura Litoral, está analisando, comentando as notícias com você. Uma dessas notícias é a previsão, Roberto Mohamed, de que nesse feriado, que não é feriado, né? O Natal cai no sábado, mas tem a véspera de Natal, o Natal e o domingo, né? Do começo dessa semana, terça-feira, até a próxima segunda, a previsão é que entre 350 e 500 mil veículos desçam do interior e da Grande São Paulo para a Baixada Santista, para o litoral. E aí a gente pensa nisso, a gente está falando de 1,5 milhão de pessoas no mínimo, né? Numa região. E aí aquele velho pesadelo, né? Vai ter água para todo mundo, ninguém consegue entrar no supermercado. Isso é o Natal, porque depois no Ano Novo... Nada nessa época. Mas ao mesmo tempo a economia da região precisa. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque me parece que a gente ainda não aprendeu. A própria reação que a gente tem de ficar preocupado com esse volume de pessoas já é claramente uma amostra de que a gente não está muito acostumado a ser cidade turística. E que, na verdade, as outras cidades da Baixada são. O Santista tem esse ranço de achar que não precisa do turismo, mas precisa sim. Você que reclama de Praia Grande tem uma extensa programação de shows. Tem, lá não tem pandemia. O Mourão acabou com ela antes de acabar o mandato dele, então lá não tem pandemia. Praia Grande é a Shangri-La da Baixada Santista. Não tem pandemia lá, não tem doente, não tem problema. Agora, Mohamed, uma cena que está se tornando cada vez mais comum no Brasil é o ataque de pessoas não sei se a gente pode chamar de pessoas, se são bandidos, se são maníacos, o que são, a jornalistas em atividade. E nessa semana aconteceu em Praia Grande um ataque à repórter Thaís Roso e ao cinegrafista Hélio Oliveira, que faziam uma reportagem num shopping em Praia Grande, a equipe da TV Tribuna, e foi atacada por ameaças e xingamentos, né? Não chegou a haver agressão física. Mas isso aí está se tornando muito comum no Brasil. Infelizmente é uma rotina. Eu acho um absurdo que eles estavam fazendo, o que aconteceu, sob qualquer ponto de vista. Quem conhece, quem acompanha o trabalho, eu gosto muito do trabalho da Thaís, na TV Tribuna, sabe? Que ela faz aquele estilo de jornalista que é doce com as pessoas, que se aproxima. Quando ela faz uma entrevista, você nota que não é uma repórter agressiva, é extremamente simpática. Então não tem nada que pudesse justificar isto como uma reação. Então foi uma ação, não foi uma reação. Se é uma ação, é a típica ação dos ignorantes que acham bonito um governo federal que não responde à Rede Globo. A Globo manda qualquer questionamento, a ordem em todos os ministérios é não responder à Rede Globo. Respondam à Record, porque eu comprei a Igreja Universal do Reino de Deus e só mando verba para eles. Mas existe uma lei de transparência, não existe? Não, a lei de transparência é uma coisa. Você pode reparar, toda vez que a Globo fala, enviamos nota, questionamentos, perguntas, não houve resposta. A ordem do governo, lógico que não é escrita, porque o Bolsonaro é covarde, a ordem não escrita é não deem resposta à Globo. Quando você escolhe uma emissora como sua inimiga, só porque ela não faz parte da sua agenda, eu acho isso um problema. E se a gente lembrar bem, o pessoal do PT chamava a Globo de Globolixo. Mas será que o problema é a Globo? Será que o problema é a mídia? É a Folha? É a Globo? É o jornal O Globo? Claro que não é. O jornal Estadão sempre foi, Paulo, de direita. Ele não defende o Bolsonaro.
Porque não dá, porque a imprensa séria não consegue defender o Bolsonaro. Quando a gente fala imprensa séria, é óbvio que a gente não está falando nem da Record, nem do SBT. Quem faz imprensa séria nesse país são os canais que eu falei, que estão pagando o preço. E que existe uma ordem no governo para não dar informação. Eu não sei por que eles ainda divulgam a agenda do presidente. Eu não sei por que a TV Tribuna colocou um repórter na frente do quartel. Não deviam nem estar acompanhando. Até porque eu acho que é um exagero ficar criticando o cara porque ele andou de lanche. Deixa ele andar do jeito que ele quiser, inclusive deixa ele falar o que ele quiser. Por quê? Nenhum político sobrevive uma semana sem mídia. Nenhum político sobrevive uma semana sem mídia. E não é Record e SBT que vão fazer o nome de alguém. Então não adianta. Eu não consigo entender por que esse tipo de reação não foi para cima ainda. Não citar o nome dele, por exemplo. Falar governo federal. Eu estou evitando. Porque ele nem merece isso. É uma pessoa que acha que o conflito o mantém em evidência. O conflito derruba a bolsa, aumenta o dólar, aumenta o euro, destrói a economia, causa inflação, causa desconfiança no mercado. Se ele não sabe disso até agora, ele não vai saber mais. Não se trata mais de uma questão de ter bom senso. Não adianta, você está lidando com uma pessoa. Você já tentou, Paulo, argumentar com o ignorante? Você não consegue argumentar com o ignorante. Porque uma hora até, inclusive, ele perde a paciência. E quando eu falei que não foi uma reação em relação a Thaís Roso e o cinegrafista, mas sim uma ação, porque eu já presenciei esse tipo de coisa. Em alguns casos, e ainda bem que não houve nesse caso, a agressão chega a ser física. Mas ficar xingando uma repórter, ficar xingando um cinegrafista que estão trabalhando, porque você não concorda com a emissora, porque você prefere assistir a TV do bispo que lava dinheiro para a Igreja Universal? Porque você prefere assistir a TV do Silvio? Faça o que você quiser da sua vida. Cada um tem direito de ser medíocre, do jeito que quer. Mas não seja boçal. Paulo, eu tenho trabalhado comigo uma coisa, porque eu tenho muito medo de acabar perdendo a cabeça num lugar desse. Porque se eu vejo uma cena dessa, eu planto a mão no cara. E a minha mãe, se estivesse viva, já ia estar horrorizada vendo o programa. Mas a verdade é que, às vezes, é difícil para a gente se controlar. Dificilmente alguém me faz alguma coisa e eu reajo. Mas quando eu vejo alguém indefeso, que está trabalhando, sendo vítima de boçalidade, a sorte desse cara que eu não estava lá, porque eu plantava a mão nele. Tem uma hora que não dá para você ter argumento, para você ter bom senso. Você acaba perdendo, porque o que um cara desse merece? Porque ele é covarde. Ele sabia que eles não iam reagir e ninguém no shopping tomou uma atitude. O que mais me espanta, eu não lembro, não tenho certeza, Paulo, se foi Martin Luther King que falou isso, que o problema não é a gritaria dos maus, mas o silêncio dos bons. É isso que me espanta às vezes. Ninguém plantou a mão nele. É inacreditável isso. Ninguém. Para defender os repórteres. Me causa surpresa isso. E também gostaria de saber qual foi a reação dos seguranças do shopping. Porque um cara desse não podia ficar lá dentro. O problema é que às vezes a gente vê outras pessoas aplaudindo, porque não tem coragem de fazer o que o boçal fez, mas queriam fazer porque também são boçais. São aqueles que não querem tomar vacina, são aqueles que chamam Bolsonaro de mito. São essas pessoas que um beijo de 2 homens ou de 2 mulheres lhes incomoda. Talvez seja muita vontade de fazer isso também e falta de coragem. Agora, já que você falou em ação e reação, nessa semana houve a aprovação do orçamento do governo federal para 2022. Ele veio com aqueles 5 bilhões, né, de fundo eleitoral, veio com uma previsão de reajuste para a Polícia Federal. Já quando foi apresentado, começou uma reação entre os auditores da Receita.
Agora, essa reação, de acordo com o Sindifisco, com o Sindicato dos Auditores, chega a 500 cargos de chefia entregues. É uma situação curiosa, porque entrega o cargo, mas não entrega o emprego, né? Não, ele é porque eles concursado, tem é estabilidade. E a maior parte já tem o cargo incorporado. Eles não contam a verdade. Eles são mentirosos. O pessoal da Receita é mentiroso. Eles são mentirosos. São mentirosos. Né? Como eu falo sempre aqui, aquele fiscal que quando você faz uma declaração de imposto de renda e junto ao atestado uma despesa médica, ele pede para você levar a ultrassonografia para ele ver. Desde quando ele vai entender a ultrassonografia? Eles praticam excesso de exação. Eles são grosseiros. Não atendem ao cidadão. Não cumprem seu papel. E também são mentirosos. Vou dizer por quê. Primeiro que não existe equivalência. É carreira isolada e o Paulo Guedes pode dar aumento para a Polícia Federal se entender que a Polícia Federal tem uma carreira defasada. E eles não podem, na Receita Federal, eles mentem. Sabe por quê que eles mentem, o telespectador? Porque o salário deles não é menor que o da Polícia Federal e nem vai ficar com aumento. Mas eles recebem algo que a Polícia Federal não recebe, porque o agente da Receita Federal recebe uma coisa chamada RAV. Você sabe o que é RAV? Eu não sei nem se o nome ainda é esse. É a participação na arrecadação tributária. Que aumentou nesse ano. Que aumentou. Então eles tiveram um aumento sem ter aumento, porque a RAV aumenta. Então como é que quem pode conceber que uma categoria profissional que tem participação no resultado é a única categoria do serviço público que tem participação? E eu não sou contra. Eu acho que a palavra produtividade tinha que ser regra no serviço público. Agora, como é que ele quer se comparar com um policial federal? E ele conta meia verdade? Paulo, eles são contra tudo. Eles são contra refis, eles são contra parcelamentos, eles são contra anistias, eles são contra o contribuinte, para eles é sempre culpado até prova em contrário. Essa é a Receita Federal. A Receita Federal que divulga lista de devedores e todos têm ação na justiça. Então eles não são devedores. É essa Receita que maltrata as pessoas que caem numa malha fina. Vai lá no balcão da Receita ver se vão te atender bem. Agora, entregar o cargo, azar o deles, mas também eu garanto para você, dos 500, uma boa parte já tem o cargo incorporado. Então, para eles, tanto faz exercer chefia ou não. Isso é demagogia. Isso é papagaiada. E contar meia verdade é uma coisa muito feia. A frase do que me preocupa não é o grito dos maus, é o barulho dos bons, é muitas vezes atribuída a Martin Luther King, eu consultei aqui. Mas, na verdade, ela é do pensador alemão Martin Heidegger. E é aquilo que a gente assiste por conta dessa polarização entre as pessoas. A gente está assistindo arbitrariedades e fica quieto. Outro dia eu disse a um amigo, quando você às vezes frequenta um lugar que tem mais de um dono e um sócio é um ignorante, mas aquele ignorante recalcado, sabe, que não gosta de ver as relações sociais dos outros sócios, que tem amigos, que frequentam um estabelecimento e tal. Isso incomoda aquele cara, porque ele é ignorante, para ele só existe trabalho. Esse cara, ele não sossega até que ele consiga acabar com esse relacionamento social que os outros sócios têm. E aí ele acaba sendo indelicado. Isso aconteceu comigo e aí eu estava conversando com outros sócios que eu não estava chateado com ele, porque ele é um ignorante. De ignorante eu não espero nada. Porque o ignorante nasceu ignorante, vai morrer ignorante. Ele não quer aprender, ele não quer subir. Ele pode subir financeiramente. Ele era peão, começa a ter uma outra posição, mas ele nunca vai deixar de ser o ignorante que ele é. Já em contrapartida, e eu disse, o meu problema é com você, porque cabia a você dizer, com os meus amigos você não mexe. É aí que eu falo do silêncio dos bons.
Quando você fala, não posso brigar com o meu sócio, você é o bom que se cala. E aí o grito do mal sobressai. Eu nunca fiz isso na minha vida. O meu colega aqui, meu amigo de bancada, que apresenta o programa, sabe que quantas vezes eu briguei por causa dele. Eu não imponho esse tipo de limite. E quando a gente se cala diante da injustiça, a gente permite que ela se amplie, para depois a gente se surpreender quando ela bater na nossa porta. Isso a gente não pode deixar acontecer. É isso que quando um ano se finda e todo mundo começa a fazer planos e desejar felicidade para os outros, tem que ter isso em mente. Um dia, a injustiça vai bater na sua porta. Permaneça calado diante dela, enquanto ela é com os outros, que um dia ela vai bater na sua porta. E aí não vai ter ninguém para te ajudar ou te estender a mão. Então não se cale. Você vai ganhar uma alcunha de encrenqueiro, de bocadura, de metralhadora giratória, dane-se. Dane-se. Mas não se cale diante da injustiça. Não fuja diante do perigo. Não se conforme porque falar não é comigo. Amanhã vai ser. E aí entra aquela velha história, a gente planta o que colhe. Com isso, chegamos ao final da opinião desta quinta-feira, que teve o Roberto Mohamed como comentarista. Agradecemos a participação dele, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, antenada e esperta. E agradecemos a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2. Desculpa, eu tenho que corrigir, né? No final do programa, eu fui uma besta, né? A gente colhe o que planta, e não a gente planta o que colhe, desculpa. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 e na reapresentação à meia-noite. E uma ótima quinta-feira para você que você merece.